Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o Valdir Pedrosa e estamos juntos analisando passagens do capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Este preceito, por sinal, é, sem dúvida alguma, um dos tópicos evangélicos mais repetidos em todo o mundo e, de todos, talvez seja o menos praticado. Na verdade, amai os vossos inimigos é um aperfeiçoamento da lei do amor, que manda amar ao próximo como a nós mesmos. Amar o inimigo é um passo à frente, é um aperfeiçoamento dos ensinamentos de Jesus. Analisando algumas passagens do Antigo Testamento, chegamos à conclusão de que este preceito não era totalmente desconhecido dos hebreus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, encontramos o seguinte ensinamento, abre aspas, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. É ensinamento muito semelhante a este trazido por Moisés, foi, séculos mais tarde, relembrado por Jesus. É o amor ao próximo como a ti mesmo. Nas duas passagens seguintes que vamos trazer agora, encontramos referência ao amor que deve ser praticado junto aos estrangeiros. É bom lembrar que, em muitas situações, os hebreus consideravam os estrangeiros como inimigos. Em Levítico, capítulo 19, versículo 34, encontramos o seguinte trecho, abre aspas, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Fecha aspas. E em Deuteronômio, livro cuja autoria também é atribuída a Moisés, o grande legislador hebreu, temos no capítulo 10, versículo 19, abre aspas, pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Fecha aspas. Então temos o amor ao próximo como a ti mesmo e temos também o amor que deve ser praticado junto ao estrangeiro. E no livro de Provérbios, no capítulo 25, versículos 21 a 22, encontramos uma passagem muito interessante que tem tudo a ver com o preceito de Jesus de amar os nossos inimigos. Diz assim, abre aspas, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor te recompensará. Fecha aspas. Temos aí, então, uma passagem que prova que o preceito de amar os inimigos não era uma novidade para o povo hebreu, principalmente para os sacerdotes, para os escribas, que eram profundos conhecedores da lei e dos profetas. Em nossos programas anteriores, comentamos sobre os tipos de inimigos que existem, e é sempre bom fazermos uma recapitulação. Podemos dizer que existem dois tipos de inimigos, aqueles que são externos e os internos. Os externos se caracterizam pelos nossos desafetos, os nossos adversários, pessoas que não comungam de nossos pensamentos, que não têm simpatia por nós ou que nós não temos por eles. Muitas das vezes, o inimigo de hoje é um amigo de ontem, que foi magoado, ficou melindrado com alguma atitude que tivemos para com ele e hoje se coloca na posição de nosso adversário. Todavia,
Precisamos ressaltar também a existência de um inimigo que é mais difícil de ser identificado. São os nossos inimigos internos, representados pelas nossas mazelas, pelas nossas vicissitudes, pelos nossos vícios e imperfeições de uma forma geral, que ainda habitam a nossa intimidade, nos causando dores e sofrimentos pela estrada evolutiva fora. É preciso identificar esses inimigos internos através do processo conhecido como reforma íntima, a fim de, uma vez reconhecidos, serem tratados à luz do Evangelho de Jesus. Ainda em relação aos nossos inimigos externos, precisamos ficar atentos aos seus apontamentos, porque tais inimigos nos indicam as nossas fraquezas, as nossas deficiências e, por que não dizer, as nossas necessidades. São estes inimigos que nos mostram de forma clara e inequívoca os pontos negativos de nossa individualidade espiritual que ainda precisam ser trabalhados. O amigo, muitas das vezes, a fim de não nos humilhar ou de não nos causar constrangimento, não aponta as nossas deficiências, coisa que o inimigo faz sem a menor cerimônia. Dito isto, precisamos ter a consciência de que a todo momento seremos defrontados pelos nossos inimigos, tanto aqueles que habitam o nosso mundo íntimo, quanto por aqueles que vivem conosco no nosso dia a dia, em todas as esferas da sociedade, em todos os locais por onde nós passamos e com as pessoas através das quais nos relacionamos. Ao seguidor do Cristo, ao espírita em particular, não basta perdoar os seus inimigos. É imprescindível retribuir o mal com o bem, como o próprio Cristo nos ensina em seu Evangelho. Os discípulos de Jesus têm que ser superiores moralmente aos publicanos, aos pecadores e aos pagãos, como nos ensinam as letras sagradas. Vamos ver um exemplo matemático de como este preceito do Cristo é uma grande verdade universal. Vamos imaginar alguns valores e atribuir às ações. Vamos atribuir ao mal feito o valor -1, ao perdão o valor 0 e ao bem feito o valor positivo 1. Então, imaginemos uma situação. Alguém me faz o mal e eu retribuo com o mal. Eu tenho então um mal duplo, porque o mal vale -1. Eu retribuo com uma ação também má, -1 mais -1, eu tenho -2. O que conclui-se que, de uma ação maléfica retribuída com outra ação maléfica, eu tenho o mal em dobro. Agora vamos imaginar que ao receber o mal, eu simplesmente perdoo o meu ofensor. Então eu recebo o mal, valor -1, e dou o meu perdão, que vale 0. -1 mais 0, -1. O mal continua existindo. Agora, nessa matemática divina, vamos imaginar que eu retribuo o mal que eu recebi com o bem. Então, recebi o mal, -1. Retribuí o mal com o bem, que vale mais 1. -1 do mal que foi feito a mim, com mais 1 do bem que eu retribuí ao meu ofensor, eu tenho 0. Quer dizer, desta forma, retribuindo o mal com o bem, nós anulamos por completo o mal. Jesus ensina-nos a superar a perfeição humana e nos dá como modelo a imitar a perfeição divina. Porque simplesmente retribuir com bondade, com alegria, os benefícios que eu recebo é muito fácil. Eu preciso também, por mais difícil que possa parecer, retribuir com a mesma bondade e alegria, com a mesma gratidão, os benefícios, entre aspas, que também me trazem sofrimento, que me trazem lágrimas.
Aí é que está o grande desafio do verdadeiro cristão. É a este tipo de exercício diário que o Mestre convida todos os seus discípulos. Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, mas que dizia sempre que amava o Cristo profundamente, certa feita disse que um único homem que tenha chegado à plenitude do amor neutraliza o ódio de milhões. O ideal, como nós já vimos em um ensinamento de Chico Xavier, é jamais termos que perdoar os nossos ofensores. Se perdoamos, é porque nos sentimos ofendidos. É porque ainda estamos na mesma sintonia do ofensor. Estamos na mesma vibração. O discípulo de Jesus tem que estar acima, tem que estar em condições de não se sentir ofendido. Na passagem que estamos estudando, Jesus nos ensina que devemos orar pelos que nos perseguem. E Kardec ressalta que esses perseguidores existem nos dois planos da vida. Em nossas orações é muito importante que sempre elevemos o nosso pensamento a Deus e a todas essas criaturas, rogando o perdão por toda e qualquer ofensa que tenhamos praticado contra elas e também, por nossa vez, concedendo o perdão a quem quer que tenha nos ofendido. Assim, nós vamos conseguindo nos desvincular aos poucos dessas algemas, desses verdadeiros grilhões que nos aprisionam ao sentimento de vingança, ao sentimento de ódio. Bem, meus amigos, agora nós gostaríamos de dividir com vocês algo que sempre nos incomodou quando estudamos o amor aos inimigos. Esse amor aos inimigos, ou mesmo o amor ao nosso próximo, seria um sentimento ou um comportamento? Quando paramos para estudar e analisar o Evangelho com um pouco mais de profundidade, nós descobrimos que os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o fenômeno do amor. E com isso, passamos a ter um entendimento muito mais amplo do amor que é falado no Evangelho. Vejam bem, eros, por exemplo, é uma das palavras que os gregos utilizavam para se referirem ao amor. Mas neste caso especificamente, eros é o amor cujo sentimento se baseia em atração sexual e em um desejo ardente. Por outro lado, temos a palavra estorgê, que também era utilizada para se referir ao amor, mas um amor no sentido de afeição, principalmente quando relacionado aos familiares. Philos é outra palavra que os gregos utilizavam para designar o amor, mas aqui é o amor no sentido de fraternidade, o amor recíproco. É aquele amor condicional do tipo: você me faz o bem e eu faço o bem a você. E notem que interessante, meus irmãos. Existe ainda uma quarta palavra, ágape, que vem do verbo grego agapao. Ágape também significa amor, mas este amor, entendido pelos gregos, é o amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. É o amor incondicional por excelência. Quando Jesus fala de amor, usa a palavra ágape, que é um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, e não o sentimento de amor propriamente dito. No Evangelho, sempre que encontramos a palavra amor, ao recorrermos aos manuscritos gregos, a palavra que está grafada lá é ágape, o amor baseado no comportamento, na escolha, o amor incondicional. Isso é muito importante para entendermos melhor
para compreendermos com mais profundidade o ensinamento de Jesus. Vejam bem, não há lógica nenhuma em mandarmos alguém ter um sentimento ou determinada emoção por outra pessoa. Não tem como. Não tem como eu mandar alguém amar fulano ou amar Beltrano. Imaginem se um espírito de luz, se um espírito da envergadura de Jesus faria isso. Nos mandaria amar o próximo ou ainda amar o inimigo neste sentido de sentimento. Não tem como. Há um velho adágio popular que diz que coração é terra de ninguém, onde ninguém manda, onde o sentimento simplesmente surge, desenvolve. Ele não é calculado, ele não é mensurado. Dessa forma, o que nós queremos dizer é que o sentimento de amor, ele só nasce, ele só se desenvolve com a convivência, com o passar dos anos, com o decorrer do tempo. Ninguém pode amar uma outra pessoa que acabou de conhecer, da mesma forma que ela ama os seus pais, que ela ama os seus irmãos consanguíneos, que ela ama o seu marido ou a sua esposa ou os seus filhos. Não tem como. É contrário à própria natureza humana. Agora, quando nós entendemos o amor nesse estágio como comportamento, a coisa muda de figura. Porque vamos então perceber que Jesus não está nos mandando ter um sentimento de amor para com aqueles que nós nem conhecemos, para com aqueles com os quais não temos nenhum tipo de relacionamento, ou mesmo para com aqueles que são nossos inimigos declarados. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos pedindo para termos um comportamento amoroso para com todas as pessoas. Isso quer dizer que devemos nos comportar bem em relação a todas as pessoas. Termos sempre um comportamento amoroso ou atitudes amorosas para com quem quer que seja. Nem sempre nós podemos controlar o que sentimos a respeito de uma outra pessoa, mas podemos controlar o nosso comportamento em relação a essas pessoas. Por exemplo, eu posso não gostar do meu vizinho, eu posso não gostar do meu colega de trabalho, eu posso não gostar do meu irmão, mas como discípulo de Jesus, eu não posso mais ter nenhum comportamento para com eles que não seja um comportamento amoroso. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas não fica meio estranho comportamento amoroso ao invés do sentimento de amor? Ora, meus irmãos, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos ensina que a disciplina antecede a espontaneidade. Se, diante de uma pessoa a qual eu não tenho a menor simpatia e muito menos o menor sentimento de amor por ela, até pelo contrário, se for uma pessoa de quem eu não gosto, mas que, uma vez conhecendo essas orientações de Jesus, eu passo a ter para com esta pessoa atitudes amorosas em todas as circunstâncias que me são proporcionadas, eu começo a me disciplinar, eu começo a disciplinar o meu comportamento. Eu vou sempre tratar aquela pessoa de uma forma cordial, respeitosa. E com isso, com o passar do tempo, essa minha disciplina vai me levar a reconhecer pontos positivos, pontos importantes da personalidade deste companheiro, que até então eu não havia identificado por causa da antipatia que eu nutria por ele. Então, este comportamento amoroso, no início, tido como um ato mesmo de disciplina, com o passar do tempo, ele vai se transformando em afeição, em respeito, em admiração. E aí sim, a partir do momento em que nós vamos dilatando as nossas relações, vamos estreitando as nossas amizades com essas pessoas, aí sim vem surgindo o sentimento de amor. Mas aí esse sentimento de amor, ele é consequência, ele é efeito, ele não é a causa.
A causa depende da nossa escolha de tratar a todos com muito amor, com um comportamento amoroso, com atitudes amorosas. Vamos pegar uma passagem do Evangelho onde isso fica claro para a gente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 7 e o versículo 13, temos várias características que Paulo nos mostra do amor. Ele diz assim, abre aspas, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Fecha aspas. Na própria tradução dessa passagem, vamos encontrar em algumas Bíblias a palavra amor e em outras a palavra caridade. Caridade, na verdade, nada mais é do que o amor em ação, o amor em movimento. Costumamos dizer que a caridade é o amor no seu aspecto mais dinâmico, é o amor no seu comportamento junto ao próximo e mesmo junto aos inimigos. Tanto Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, quanto Jesus, na parábola do bom samaritano, nos mostram algumas características do amor que comprovam que este amor a que Jesus se refere, e a Paulo também, o amor ágape, é o amor baseado no comportamento, na nossa livre escolha de ter atitudes amorosas para com todas as pessoas indistintamente. Por exemplo, algumas características que saltam aos olhos. Paciência, que é demonstrar autocontrole. Bondade, no sentido de dar atenção, apreciação, incentivo. Humildade, que é ser autêntico, sem nenhuma pretensão, orgulho ou arrogância. Ainda como característica do comportamento amoroso, temos o respeito, que é tratar todas as pessoas como se fossem verdadeiramente importantes. A abnegação ou a generosidade, que é satisfazer as necessidades dos outros. O perdão, que é desistir de todo e qualquer ressentimento ou vingança quando somos enganados ou prejudicados. O amor também nos pede um comportamento baseado na honestidade, que é ser livre de engano. O amor também nos pede um comportamento baseado no compromisso, que é nos ater às nossas escolhas, assumir de fato as responsabilidades com as quais nos comprometemos. Enfim, o resultado de todas essas características do comportamento amoroso, das atitudes amorosas, é o serviço e o sacrifício. Em outras palavras, é pôr de lado as nossas vontades, as nossas necessidades e buscar o maior bem para as outras pessoas. Lembremos-nos sempre, meus irmãos, que amar, o verbo agapao dos gregos, ou o verbo amar do Evangelho, é um verbo que descreve como nos comportamos e não como nos sentimos. Existem momentos em que não gostamos muito de nós mesmos, mas ainda assim devemos continuar a nos amar, satisfazendo as nossas necessidades e não as nossas vontades.
Muitas vezes queremos que as nossas necessidades venham antes das necessidades dos outros, como se fôssemos uma criança de 2 anos. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos. Colocar o nosso próximo ou mesmo o nosso inimigo em primeiro lugar e estar atento às suas necessidades é amar o nosso próximo, é amar o nosso inimigo. Nós amamos verdadeiramente o nosso próximo ou o nosso inimigo quando nos preocupamos com o seu bem-estar da mesma forma como nos preocupamos com o nosso bem-estar. Comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos. O cultivo do comportamento amoroso ou das atitudes amorosas para com todos os nossos irmãos nos auxiliará a desenvolver o sentimento de amor. Com toda certeza, a perfeição do Pai, de Deus, o nosso Criador, que podemos imitar, reside apenas em suas qualidades que estão ao nosso alcance, que são o amor, misericórdia e também a humildade. Aí estão, meus amigos, as nossas considerações sobre o amor aos inimigos. Com relação aos nossos inimigos internos, que tenhamos a vigilância necessária para identificá-los e tratá-los à luz do Evangelho. Já no tocante aos nossos inimigos externos, que tenhamos para com todos eles um comportamento amoroso, atitudes amorosas, como o próprio Jesus nos ensinou. Nós agradecemos a todos vocês pela companhia, por estarem conosco no encerramento de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e convidamos para que estejam novamente aqui na Rádio Espiritismo BH na próxima semana, onde iniciaremos os estudos acerca do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita.